MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, sempre perto de você. No dia 3 de dezembro é celebrado o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. Segundo dados do IBGE, obtidos dentro da Pesquisa Nacional de Saúde, 6,2% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. Isso representa quase 13 milhões de pessoas em todo o país. Para falar sobre esse tema, destacando a questão da acessibilidade, que atinge também outro público, o público dos idosos, nós recebemos nesta edição do MP no Rádio a promotora de justiça Melissa Caccione Rodrigues, que atua no Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa dos Direitos do Idoso e da Pessoa com Deficiência. É uma unidade do Ministério Público do Paraná. Doutora Melissa, o que é o conceito de acessibilidade? Por que ele é tão importante quando a gente fala das pessoas com deficiência e também dos idosos com dificuldades de locomoção? A questão da acessibilidade é central para essas pessoas que têm ou deficiência ou mobilidade reduzida. A utilização desse conceito de acessibilidade é importante porque nos leva à utilização dos locais e dos produtos com segurança, com autonomia, por essas pessoas. Sejam nos espaços, nos equipamentos urbanos, nas edificações, transportes, comunicação, enfim, tudo que a pessoa pode utilizar no seu dia a dia. A ideia é que a acessibilidade traga para nós instrumentos capazes de eliminar as barreiras que essas pessoas acabam encontrando por conta de características físicas na sociedade. Então, se eliminando as barreiras, conseguimos ter um local acessível, é sinal que a gente conseguiu fazer com que essas pessoas tenham plena utilização desses locais ou objetos. Sim, porque a doutora falou uma coisa interessante, por exemplo, a comunicação. Acessibilidade não é só o acesso físico a alguma coisa no sentido da locomoção, né? Entrar num prédio, por exemplo. Tem também a questão de acessibilidade à internet para cegos, por exemplo, não é? Sim. Ou sinalização luminosa para pessoas com deficiência auditiva. Então, a acessibilidade abrange outras coisas além da locomoção da pessoa. Quando a gente fala de acessibilidade, a gente fala em superar barreiras. Que tipos de barreiras a gente tem hoje identificadas? As físicas, né, que estão ali, as urbanísticas, arquitetônicas, no transporte, mas temos essas que às vezes são ainda mais importantes e mais recorrentes, que são as de comunicação, de informação, as tecnológicas, assim, de toda forma, as atitudinais, que são aquelas em que a gente trata de como uma pessoa é recebida por outras nos locais. Então, a acessibilidade hoje, num mundo tão informatizado, a acessibilidade nos sites, por exemplo, é extremamente importante para que a pessoa tenha acesso a tudo, a serviços públicos, a poder prestar um concurso público, informações básicas da vida também, de tudo, né? Sim. Quando a gente trata de acessibilidade, é bastante importante lembrar que ela não tem a ver só com aspectos físicos, mas também com atitudes e questões virtuais, né? Nós falamos muito em desenho universal quando a gente fala de acessibilidade, né? Ela significa que nós temos que ter um desenho tal para as coisas, sejam produtos, ambientes, programas, serviços, que possam ser utilizados na medida do possível por qualquer pessoa, tenha ela uma deficiência ou não. A ideia é que no desenvolvimento da sociedade a gente tenha locais, serviços, produtos em que a gente não precise mais ficar pensando que aquele local tem que ser adaptado. Ele tem que ter um desenho universal de tal forma que qualquer pessoa com qualquer característica, porque uma deficiência nada mais é do que uma característica diferente da pessoa, que ela possa utilizar sem ter que fazer uma adaptação, um projeto específico. Nós precisamos parar de adaptar os lugares. Eles precisam já vir de um formato tal que qualquer pessoa consiga usar. Muito interessante esse conceito. E esse dado do IBGE, citado na abertura do programa, também é bastante impressionante.
perto de 13 milhões de pessoas no Brasil com algum tipo de deficiência, seja ela intelectual, física, auditiva, visual e ainda temporária ou permanente. Ou seja, além dos deficientes, qualquer pessoa pode, em um período temporário, ter algum tipo de deficiência, não é? Não só, por exemplo, os idosos, mas uma pessoa que, se ela quebrou a perna e engessou, por exemplo, sofreu uma cirurgia, está com alguma dificuldade. E a essas pessoas, então, somos também os idosos, que também precisam de atenção para a acessibilidade. Então, pode-se dizer a partir disso que a acessibilidade é uma questão que deve necessariamente interessar a sociedade inteira? Sem dúvida. Até um princípio constitucional, quando a gente fala da igualdade material, o que ela quer dizer? Quer dizer que a gente tem que ter igualdade para todos, independente da característica. Deficiência nos remete apenas a uma questão de diversidade humana. Cada um tem suas características específicas. Na questão da diversidade humana ligada à deficiência, quais tipos nós temos hoje? Né? Assim, categorizados, digamos. Né? Nós temos a física, a visual, a auditiva, a intelectual, o transtorno global do desenvolvimento, múltipla deficiência, síndromes, malformações. Todas essas são circunstâncias que trazem características que fazem com que as pessoas sejam diversas, diferentes umas das outras, todas humanas iguais. Quando a gente trata de acessibilidade e de interesses do grupo de pessoas que tem mobilidade reduzida ou deficiência, a gente até, de certa forma, reduz, né, a visão que a gente pode ter do assunto. Porque, em verdade, a gente não tem que pensar nessa acessibilidade só como algo solidário com o outro. Pode ser. Eu digo, se você não fizer por solidariedade a visão, ter a visão da necessidade das pessoas com deficiência, se você não tiver, pelo menos por solidariedade, é que faça por interesse pessoal. Mesmo que você hoje não tenha mobilidade nenhuma reduzida, você não tenha nenhuma deficiência, pode ser que amanhã você sofra um acidente, pode ser que você tenha uma doença qualquer, pode ser que alguém da sua família precise de algo que o ambiente não está proporcionando. Então, nós precisamos parar de pensar que isso é só para o interesse de uma parte da sociedade. Até porque não é. Mesmo que nós formos muito egoístas, nós temos que pensar na acessibilidade. Doutora Melissa, muito interessante o que a senhora falou sobre todos estarmos atentos a isso, porque eu sempre me pergunto assim, a gente fala de o deficiente, como se existisse um padrão da normalidade absoluta, né? E eu vejo que todos nós, em alguma medida, somos deficientes. Por exemplo, eu uso óculos, então isso significa que eu não tenho uma visão perfeita. Então, em alguma medida, eu tenho uma deficiência visual, que me obriga a usar óculos. Eu, quando jovem, jogava futebol, corria e tal, e hoje as limitações da minha idade não me permitem mais sair jogando uma pelada aí com a garotada no meio da rua, coisa que quando eu era jovem fazia. Então, todos nós temos algumas limitações, não é? Então, por isso eu achei bem interessante essa ideia que a doutora falou do desenho universal, em que tudo deve ser pensado para o acesso de todos, né? Porque essas condições sempre vão existir na sociedade. Mas, focando na questão da responsabilidade do poder público e da iniciativa privada em relação a essa questão da acessibilidade nas ruas, nos estabelecimentos comerciais, escolas, transporte, comunicação, enfim, todos os aspectos. Qual é a responsabilidade do poder público e da iniciativa privada em relação à acessibilidade? Os dois setores têm grande responsabilidade nisso. Retomando esse teu comentário, no sentido de contemplar a todos no desenho universal, é inegável que a sociedade também vai mudando com o tempo, e nós temos um envelhecimento muito grande agora da população. Daqui 20, 30 anos nós teremos mais idosos do que crianças e adolescentes. Isso é um quadro que vem mudando muito. E se nós temos idosos, nós temos pessoas, muitas vezes, com mobilidade reduzida. Isso leva tanto o poder público quanto o setor privado a terem que contemplar todas essas pessoas que são pessoas ativas na sociedade. As pessoas com deficiência estão cada vez mais ativas. Antes a gente tinha a educação delas feita em escolas
especiais e específicas. Hoje nós temos a educação inclusiva, nós temos os idosos consumindo muito mais, eles estão nas ruas, estão no comércio, estão produzindo e consumindo. Isso faz com que o poder público tenha que fiscalizar com bastante rigor e qualidade, não só os ambientes, né, não só os aspectos arquitetônicos e urbanísticos da cidade, nas concessões de alvarás, licenças, etc., como ficar atento, como a gente estava falando no início, nas questões ligadas à acessibilidade virtual, nos sites, por exemplo. Então, se um prédio hoje, novo, construído, vai ser vistoriado para receber um alvará, hoje há normas que obrigam a ter uma acessibilidade? Sim, não só qualquer obra hoje, se ela é de uso público ou privado, que seja de uso coletivo, como um shopping, um condomínio, um mercado, seja o que for, não precisa nem ser algo essencialmente público. Tudo que for de uso coletivo tem regras a seguir. Nós temos a Lei de Acessibilidade desde o ano 2000, que veio trazendo, depois com regulamentações específicas, trazendo regras muito especiais para contemplar o que a gente estava dizendo de desenho universal. Então, essas regras têm sido bastante cobradas, não só pelo poder público em geral, para concessão de alvarás e licenças, etc., mas também pelo Ministério Público, pelos conselhos municipais das pessoas com deficiência e idosos. Enfim, nós temos vários setores que cobram isso. Então, a lei de acessibilidade melhora as edificações que já existem e exigem daquelas novas que elas já estejam adequadas. E qualquer pessoa pode, ao perceber que algo não está adequado, por exemplo, procurar o Ministério Público. Essa é uma pergunta bem interessante. Já que o Ministério Público tem até um centro de apoio operacional para essas promotorias de justiça que defendem os direitos do idoso e da pessoa com deficiência, provavelmente tem uma atuação presente e cotidiana nisso. Como é que o Ministério Público acompanha a questão da acessibilidade? E, por outro lado, a doutora citou aí, se as pessoas viram alguma situação irregular, deve procurar o Ministério Público. Pode denunciar? Pode, deve, nos ajuda muito, né? Como sociedade, para que a gente evolua para um ambiente melhor para todos nós. O Ministério Público, né, por meio das suas promotorias de justiça, pelo Centro de Apoio do Idoso e da Pessoa com Deficiência, tem muitos instrumentos, né, os membros do Ministério Público têm muitos instrumentos jurídicos para fazer essa cobrança, né, desde instrumentos preventivos, pedagógicos, quanto os instrumentos mais repressivos, jurídicos, que nós temos na nossa mão por definição constitucional. Nós temos as possibilidades de instaurar procedimentos, inquéritos civis, propor ações civis públicas, antes disso recomendar, fazer termos de ajustamento de conduta, todo tipo de tratativa e mesmo o esclarecimento da população e das pessoas que promovem essas obras ou têm sites, enfim, tem algo que tenha que ser acessível, nós fazemos essa abordagem esclarecedora dos deveres e das necessidades da pessoa com deficiência. Então, a pessoa percebeu alguma coisa, alguma barreira, seja física ou não, que dificulte a acessibilidade, pode procurar uma promotoria de justiça para notificar sobre isso. E além do Ministério Público, que outros órgãos podem fiscalizar a questão da acessibilidade? A gente tem, até por coincidência, falando de outros órgãos, e é muito ligado ao trabalho hoje do Ministério Público, porque é um projeto do Ministério Público, o CREA tem nos ajudado muito, por exemplo. E é um lugar que recebe muitas denúncias, notícias de locais que não estão acessíveis. Lá, por conta da quantidade de fiscais, de agentes de fiscalização deles, técnicos. Que é o Conselho Regional de Engenharia. Exatamente. Nós temos com eles um projeto do Ministério Público que se chama Mais Acessibilidade. Com esse projeto, nós temos não só os engenheiros do Ministério Público, quanto os engenheiros do CREA, nos ajudando a fiscalizar em loco, fazer as medidas necessárias, a visualização necessária, vistorias todas, para verificar se determinados locais que a população nos noticia como irregulares ou como inadequados, se eles de fato
o estão. Se estão, nós fazemos uma abordagem jurídica, né, para adequação, e caso, né, não seja acatada uma recomendação ou seja feito um termo de ajustamento de conduta por aquele que está irregular, nós entramos com a devida ação e a situação na maioria das vezes, é resolvida com bastante sucesso. Perfeito. Doutora Melissa Cacchione Rodrigues, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. E você, ouvinte, também pode participar do MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio@mppr.mp.br ou pelo telefone 41 3250 4469. Até o próximo programa. Você ouviu MP no Rádio, uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná com o apoio da FEMPAR.